Vamos aqui fazer um exercício 2 do useState, mas desta feita o que eu quero fazer aqui é o seguinte, repara, tenho aqui um enunciado. Nós vamos criar um componente que vai apresentar 3 contadores criados a partir do mesmo componente. Isto é, em vez de termos um componente que contém 2 contadores no seu interior, nós queremos criar um componente que é um contador e ele vai estar inserido noutro componente 3 vezes. Ele vai apresentar esses componentes lado a lado. Então este componente principal vai ter que apresentar os 3 contadores lado a lado. E cada um deles vai ter que ter um botão para decremento, com o menos, depois mostra o valor, depois vai ter um botão mais. Agora, muita atenção a isto. O primeiro componente, e relembramos que estamos a criar componentes, ou melhor, estamos a criar os contadores a partir do mesmo componente, não vamos criar 3 componentes diferentes, cada um com um contador diferente, mas o primeiro componente deve incrementar e decrementar de 1 em 1, o segundo de 5 em 5 e o terceiro de 10 em 10. Nós vamos ter que utilizar o useState, vamos ter que utilizar props e vamos ter que utilizar CSS para colocar os 3 componentes lado a lado. Tu vais pausar este vídeo, vais tentar resolver este problema ou este desafio da forma como tu achares melhor e a seguir podes regressar para a solução. A primeira coisa que eu vou aqui já fazer é criar uma nova branch. Eu vou abrir aqui o meu terminal. Então vamos fazer aqui um git branch. Vamos lhe chamar 04_hooks. Vamos fazer um git checkout para irmos para essa branch. Vamos colocar o 04, ok? E portanto neste momento temos aqui uma nova branch que está à espera então deste nosso novo desafio, neste nosso novo projeto. Então vamos tratar aqui do nosso projeto. Queremos criar um componente que vai apresentar 3 contadores criados a partir do mesmo componente. Então na prática nós vamos apresentar 2 componentes. Um que vai ser o aglutinador da implementação dos outros 3, que na prática é um repetido 3 vezes. Então vamos fazer aqui o seguinte, no nosso app.js, nós vamos já fazer aqui o seguinte, eu vou reduzir aqui um bocadinho a letra só para vermos um bocadinho melhor. Eu vou duplicar isto que aqui está, vou dizer que quero fazer aqui um useState 04, que é algo que ainda não existe. Então, mas como não existe, eu vou deixar ficar aqui comentado, ok? Vou aqui comentar este também, não há qualquer problema. Neste momento nós não vamos conseguir ver mais nada no nosso exercício a não ser o React Hooks. Então se eu fizer aqui um git, ou melhor, um npm run dev, apenas para iniciar o nosso ambiente de desenvolvimento, o que vai acontecer é que não vamos ver aqui rigorosamente mais nada, ok? Então vamos começar a tratar aqui. Então na prática vai aparecer aqui deste lado um componente, aqui outro componente e aqui outro componente. Cada um deles com um botão de incremento e decremento e o valor a ser apresentado no meio. E cada um deles vai apresentar valores de incremento diferentes. Um vai primeiro diminuir ou aumentar de 1 em 1 unidade, o outro de 5 em 5 e o outro de 10 em 10. Ok, muito bem. É um exercício muito interessante para tu fazeres e se conseguiste fazê-lo, parabéns. Se não conseguiste fazê-lo, eu vou-te mostrar aqui uma forma de o fazer. Então aqui dentro da pasta dos components eu vou criar 2. useState 04.jsx. Vou aqui já fazer o import do React from React. Opa, vamos colocar aqui React, ok? Depois vamos criar aqui então o nosso componente. Este vai ser o componente aglutinador. Então vou colocar aqui um export default. Não lhe vou dar qualquer nome, não é necessário. E aqui eu vou colocar um return e neste return ele vai me devolver então aqui para já um fragmento, ok? Ora, como eu quero que este componente vá importar ou vá apresentar isto em CSS, o que eu vou colocar aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui um import, vamos chamar useState_04.css, que é um fecheiro que não existe, então eu vou criá-lo aqui. Vou puxar aqui este nome, vou criar aqui o useState04.css e aqui dentro vou criar uma classe chamada layout. Nesta classe chamada layout eu vou apenas definir aqui um display flex, depois um flex direction row, só para reforçar, e vamos ter aqui um justify content, e o justify content vai ser o between, around, ok, pode ser o between, certo?
Depois podemos ajustar isto se for necessário. Então, este fecheiro de CSS, que só tem uma classe, vai ser importado para o interior do nosso componente. Ao ser importado, eu posso definir aqui que quero que ele seja aqui usado. Então, neste caso, repare, eu vou colocar aqui um H4 para ter aqui exercício 02. Eu não sei se é exatamente este o número do exercício, se está bem formatado, não importa. O que vai acontecer aqui, no entanto, é que eu vou ter aqui um div, e este div vai ter um class name de layout. Então ele vai buscar aqui a classe que está aqui de CSS e vai colocá-lo aqui para que eu agora possa ter aqui dentro o quê? Os meus componentes. Ok? E vou ter 3 componentes lado a lado. Muito bem. Vamos criar o próximo componente. Eu vou aproveitar este código que aqui está, vou copiá-lo e vou criar um novo componente. Este componente, para ficar ali ajustado, vai se chamar usestate_04a.jsx. Vamos colar aqui o código. Obviamente não vamos aqui estar a importar o CSS porque não precisamos. E aqui o que é que nós vamos ter que ter dentro deste nosso ambiente? Vamos ter que ter 2 botões. Okay? Vamos colocar aqui um button. Este button vai ter aqui um sinal menos e vai ter aqui um on click. No clique eu vou querer fazer o decremento. Okay? Vamos colocar decrementar. Agora, aqui vou ter um H3 e vou colocar aqui valor, 2 pontos, vou colocar aqui um strong, vamos corrigir isto, vamos colocar aqui um strong e aqui vamos apresentar um state que vai se chamar valor, ok? Então vai ser apresentado aqui o valor que for usado. Então vamos usar aqui o state import, vamos fazer aqui uma destruturação do useState from React. Certo? Vamos definir aqui o nosso state. Então vamos colocar const, vamos abrir e fechar aqui as chaves retas, valor, que é aquilo que vai ser apresentado aqui, e agora a função que o vai definir ou alterar, que é o valor. Isto é igual a useState, e este useState vai começar sempre com o valor 0. Ora, aqui falta criar a função decrementar e incrementar. Vamos colocar aqui incrementar. Então vamos definir essas funções aqui, function, decremento ou decrementar, assim, e agora aqui vamos dizer o que é que vai acontecer quando esta função é executada. Na prática ele vai ter que executar aqui o setValor, então vamos colocar aqui setValor, e o setValor vai ser igual ao valor antigo que lá estava, e vai diminuir em 1 unidade. Para já vamos deixar ficar assim, porque eu vou agora fazer aqui o incrementar. Vamos aqui tentar ver se o sistema nos vai ajudar. Ok, incrementar e aqui vamos mudar para mais 1. Ora, o que vai acontecer assim com esta configuração é que o componente vai estar aqui com o valor do incremento hard-coded. Ok? Vamos testar assim, não tem qualquer problema. Vamos mudar aqui para 1 mais. Então eu tenho aqui este meu componente que ainda não está completo e ele está pronto para ser usado. Usado onde? Vai ser usado aqui, vamos aqui alargar um bocadinho mais, dentro do 4. Então, aqui vamos importá-lo. Vamos fazer um import do useState 04a, importado a partir do useState 04a. Muito bem. Aqui nós vamos poder já colocar os componentes. Então eu vou colocar aqui o useState 04a com esta barra assim. E se eu colocar aqui 3 vezes, eu vou ter 3 vezes o mesmo componente. Certo? Bom, agora vamos aqui ao nosso app.jsx e vamos colocar aqui o componente 04. Ou melhor, já o lá tínhamos, vou apenas remover daqui o comentário e vou importá-lo aqui dentro, ok? Então vamos remover daqui o comentário, importar o 04 e aqui importar o 04. Relembrando que dentro do 04 é importado o 04a, ok? Bom, vamos aqui então fazer um cancelar, reiniciar aqui o nosso rundev para ver se temos algum problema. Aparentemente parece que não, falta ver se isto está a funcionar já. Então eu vou aqui refrescar e repare, ele diz não, failed to resolve useState 04.css, aparentemente não existe, ok? Portanto ele diz que o fecheiro não existe. Vamos verificar, aqui eventualmente criamos com um nome diferente, eu tenho aqui useState 04.css. O fecheiro à partida está com o nome correto, pode estar a ser importado com o nome incorreto. Então está aqui. Faltou aqui colocar o ponto barra, ok?
Vamos verificar então agora o nosso sistema. Vamos aqui regressar e repare. Já temos aqui então o nosso exercício 02 e temos aqui 3 componentes. Repare, este é um componente aqui, este é o segundo componente e este é o terceiro componente. Mas repara que ainda temos um problema por resolver. É que eu estou a incrementar em uma unidade e aqui também estou a incrementar em uma e aqui também estou a incrementar uma. E eu disse no enunciado que queria que este incrementasse de 1 em 1, este de 5 em 5 e este de 10 em 10. Como é que nós fazemos isso? Recorrendo às props. Então eu vou remover daqui os fecheiros que não interessam. Neste caso vou remover este também e repara, vamos fazer isto. Isto que aqui está. O primeiro componente só incrementa de 1 em 1, o segundo de 5 em 5 e este de 10 em 10. Como é que eu faço isto? É muito fácil. Repara, aqui dentro eu vou dizer que estou à espera de receber uma prop. E vou fazer a destruturação dessa prop e vou colocar aqui, por exemplo, uma expressão chamada unidades. Então significa que aqui dentro, em vez de decrementar em 1 ou incrementar em 1, eu vou decrementar em unidades. Vamos colocar a unidades assim. E aqui em baixo também. Ok? Muito bem. Agora, para eu definir esta prop, eu tenho que ir aqui à chamada de cada um dos componentes, definir que unidades vai ser igual, e agora vou colocar aqui entre chaves o valor. Ok? Se eu colocasse aqui desta forma, ele iria ser interpretado como uma string. Então eu vou colocar aqui dentro das chaves o valor 1. E agora, como já deves calcular, eu só tenho que replicar aqui esta prop. Aqui vou colocar 5 e aqui vou colocar 10. Então, para cada um dos componentes, neste caso para o mesmo componente, nós vamos ter um valor da prop distinto. Então, quando chegar aqui dentro, num deles vai ser igual a 1, no outro vai ser igual a 5, no outro vai ser igual a 10. Vamos verificar se o sistema está a funcionar corretamente. Ok, já terá sido aqui renovado. Se eu usar aqui o primeiro componente, ele incrementa e decrementa em uma unidade. Se eu usar o segundo, ele vai colocar de 5 em 5. E se usar o terceiro, ele vai colocar de 10 em 10. Como podes observar, é aqui que o grande espírito do React está. A possibilidade de reutilizar os componentes, alterando determinadas propriedades que definem o seu funcionamento interno.